Olá pessoal, vamos falar sobre o comando break. Vejamos esse exemplo. Eu tenho uma lista de strings formadas por nomes que vão de Beatriz até Luciana. Eu faço um loop percorrendo essa lista, mas dentro do bloco de execução eu tenho if. Se a letra J maiúscula pertence à string nome, o loop é interrompido. Quando um comando break é executado dentro de um loop, a execução desse loop é interrompida e o código segue como se o loop tivesse terminado normalmente. Eu vejo aqui, de Beatriz até João. Se não houvesse esse break, eu tenho esse resultado que é o esperado. Depois do loop, tudo continua normalmente. Da mesma forma como a string aqui aparece depois do loop na sua execução normal, como nesse caso, se eu interrompo lá dentro o loop, a string aqui aparece também. O loop for permite que a gente acrescente um else, assim como no if, mas o resultado é diferente. O bloco controlado pelo else é executado apenas se o loop termina normalmente. Deixa eu mostrar. Eu executei e não apareceu na tela, o loop terminou normalmente, porque o loop foi interrompido por um break. Mas se isso não acontecer, o bloco dentro do else é executado. Eis, aqui a gente vê o loop terminou normalmente. Mesmo que eu deixe a cláusula lá dentro, isso acontece. Vou voltar ao estado inicial, o loop não terminou normalmente, mas se eu removo um nome com J, o loop não é interrompido e o bloco dentro da cláusula else é executado. Quando eu tenho um loop dentro de um loop, o break interrompe apenas o loop de dentro. Esse é um exemplo bem simples. Eu tenho uma lista de strings que representam nomes de países. Aqui é Argentina, Brasil e Chile. Eu percorro essa lista criando a variável país, mas dentro do loop eu crio um loop numérico que vai de 0 até 2. Dentro do bloco anterior eu escrevo o nome do país e o índice. Então eu estou vendo Argentina, 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 igual a 0, igual a 1 e igual a 2. Quando ele encontra país igual ao Brasil, ele quebra o loop. Então, o bloco de código é executado apenas uma vez, porque já na primeira vez ele encontra a cláusula break. E vejam que depois o país Chile é executado, porque só se interrompe o loop de dentro. O comando break pode ser usado em loops do tipo while. Aqui eu tenho um exemplo bem simples. Eu inicializo a variável n com 0 e a cada repetição do loop eu incremento esse n. O loop while tem como condição que n tem que ser menor que 10. Mas dentro do loop eu crio uma condição que se n é 3, o loop é interrompido. Então, na verdade, vai aparecer na tela os números 0, 1, 2 e 3. É claro que se eu remover o comando break, o loop vai terminar normalmente e apresentar os números de 0 até 9. E eu posso colocar a cláusula else. Observando que o else sempre vem no mesmo nível de indentação do comando de loop, independentemente de ser while ou for. Aqui, como não aconteceu o break, o loop termina normalmente e o bloco de execução dentro do else é executado. Se eu removo aqueles comentários e deixo acontecer o break, aquele bloco dentro do else não é executado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.